Mais uma edição do podcast Caminhos do Cuidado, e nós temos a alegria e o prazer de receber o Dr. Valdevino Neto. Na oportunidade, eu gostaria que ele se apresentasse para que as pessoas soubessem mais quem é Valdevino Neto. Fabiana, mas antes de tudo eu queria agradecer o convite, né? Meu nome é Valdevino Pedro Messias Neto, eu sou médico intensivista aqui na cidade de Campina, trabalho no trabalho no HU, trabalho na Santa Clara. A gente tem uma empresa de educação médica, né? A gente diz que é neuroeducador, chefe daquilo que a gente trabalha com neurociência na educação e mestrando em ensino e saúde pela USP. Meu colega de mestrado. É lógico. Então, nessa oportunidade, Valdevino, eu fiz esse convite pensando nos nossos pacientes, pensando nas famílias, nos colaboradores e na comunidade em geral que necessita muito de muitos esclarecimentos, né? Você, como médico intensivista, sua realidade é bem próxima à minha quando eu faço o atendimento domiciliar. Na verdade, estar com esse paciente em casa, mediante tantas ingerências, tantas coisas que ocorrem, e você necessita de muito conhecimento para você poder gerenciar esse atendimento domiciliar, não é um pouco diferente do gerenciamento também de um UTI. Eu creio que a gente fica necessitando de muito conhecimento. E por isso eu pensei, né, quem melhor poderia vir trazer para mim tantas informações importantes para colaborar com as famílias e com os colaboradores, e para que eu fosse também, né, esse momento fosse de aprendizagem para mim também. E aí eu te pergunto, qual é a realidade hoje do idoso na UTI, Valdevino? Bem, as nossas UTIs são cheias de idosos, né? Na verdade, quando eu comecei há algum tempo atrás, né, uns 20 anos atrás, né, precisamente 24 anos de UTI, a nossa UTI a gente convidava o idoso de 60 anos, né? Uhum. E já chorando porque ele tinha 60 anos, achando que ele era um idoso já em fim de vida e tudo mais. Hoje o 60 é o novo 40 ou 30, uhum. Né? O 70 passa a ser o 40 e o 80 a gente está tratando como se fosse o de 60 e o de 90 que tem 70 hoje, fazendo um comparativo da longevidade que tem. É um paciente delicado, esses pacientes. Hoje a gente cuida de 60 com a maior facilidade do mundo, diferente de quando era há 20 anos atrás. Hoje um de 60 ele tem, a gente trata como de uma forma tranquila. Talvez seria a gente sabe da classificação dos idosos hoje, idoso jovem, idoso mais velho, os idosos muito velho, e isso realmente é uma realidade. O idoso jovem hoje ele tem uma performance muito mais superior dentro da UTI do que há algum tempo atrás. A qualidade de vida vem melhorando muito. Uhum. Então a realidade desse idoso hoje é um idoso que tem uma vida mais prolongada. E a gente dispõe também de mais recursos, na verdade, né, doutor? Isso. Ele tem uma autonomia excelente. O físico é diferente. Eu tenho um idoso, o último que eu tratei com 102 anos, está em casa querendo capinar o mato. Uhum. A família sem deixar, né? E era um idoso com uma musculatura excelente para a idade dele, incrível. E a irmã dele, que era mais nova, tinha 84, eu tratei dela também. E foi uma sequência, né? A família pediu que eu tratasse dela dentro e fora da UTI, e depois foi com ele dentro e fora da UTI até que ele está em casa, e depois mandaram a foto dele andando, caminhando e fazendo tudo. Então é uma realidade bem diferente. Eles têm autonomia, eles têm uma força vital muito grande, desde que não tenha um quadro demencial associado, né? Uma demência associada, como é o caso, por exemplo, de pacientes que há uma distinção, na verdade, entre você envelhecer com senilidade e com senescência, né? Uhum. A senescência hoje é uma realidade de todo o nosso país, com essa qualidade, inclusive nas variadas classes sociais. Muito mais a quem tem poder de compra maior, né? As classes mais favorecidas. Mas isso não quer dizer também que a classe menos favorecida não tem uma longevidade, mas é um pouco diferente do sistema de ELS. Uhum. Aquele paciente que evolui com senescência, que é uma velhice saudável,
Isso aí a gente investe bem mesmo com ele. Uhum. Dentro da minha realidade como enfermeira paliativista, graças a Deus a gente hoje consegue trabalhar bem, né, fazer uma comunicação melhor com os demais profissionais. Qual a realidade hoje, você como médico intensivista, para os cuidados paliativos com esses pacientes hoje? Olha, para ser sincero, isso é de cada perfil de UTI. A UTI que a gente trabalha não faz muito cuidados paliativos, a gente faz cuidados proporcionais, que tem a mesma relação, são, vamos dizer, cuidados paliativos mitigados, né? Reduzidos. A gente não passa daquele ponto, a gente combina bem, negocia isso com os familiares e aí, até então, a gente consegue elaborar um plano terapêutico para ele, de proporcionalidade, né, adequado para ele, de que a gente não passe determinados limites, porque a partir dali não há sentido seria uma terapia fútil, né, para o paciente, que deixaria uma qualidade de vida dentro do conceito da OMS bem aquém do que a gente realmente acha do que é viver, né? Você consegue ver hoje as famílias mais esclarecidas sobre quando chega naquele momento que o paciente está já caminhando já está em cuidados paliativos, você vê essa consciência das famílias no entendimento que são medidas de conforto, não fazer grandes investimentos, não porque não há vida, não porque a gente precisa muito desmistificar, né? A gente ainda tem aquele pensamento, a gente ouve isso quando o médico se dirige à família, olha, seu pai, seu paciente já caminha para cuidados paliativos. Nunca foi sobre abandonar o cuidado, mas sim pensar em medidas de cuidado que transmita para esse paciente, para essa família, conforto, qualidade, acolhimento. Então, dentro da sua realidade hoje nas UTIs, você consegue ver essa família com maior entendimento sobre cuidados paliativos? É difícil. Ainda não. Depende da situação. Então, quando a gente vai comunicar, eu tenho uma informação e vou comunicar para esse familiar, eu tenho que ver a questão da autonomia, da bioética e da não maleficência, né, da beneficência. Então, nos pilares bioéticos, a autonomia do paciente é priorizada. Quando são idosos, os maiores casos são de longevidade no casamento. Pacientes que têm 50, 70 anos casados, que é bem menos comum hoje. Mas esses pacientes que têm 50, 70, a gente tem que perguntar sempre a metade da laranja, né? Como diz Fábio Júnior. Porque eles são tão inteiros que quando um está doente, o outro fica molestado. Né? Então eles começam a cair imunidade e assim vai. Mas nesse contexto a gente busca muito o parente mais próximo. Dependendo da idade, os filhos têm uma predominância dentro da conversa com todos. Então a gente chama o grupo dos familiares para conversar e identificar dentro da fase do luto, não que o luto seja uma perda do paciente como óbito, mas sim com uma perda da saúde, não uma perda qualquer, a gente chama de luto, mas nesse caso uma perda da vida saudável, passando por um estado diferente do anterior. Então, no luto, a gente tem as 5 fases do luto. Então, a gente tem que identificar em cada um dos filhos e familiares qual estágio ele deve estar, para que a gente possa comunicar essa informação da melhor maneira possível, tendo uma linguagem verbal e não verbal, tentando melhorar essa situação, de forma tal que ele pode estar, por exemplo, na negação, na barganha, na raiva. Então, ele pode estar na depressão e alguns podem estar na aceitação. Dentro do contexto, a gente busca aquele que aceitou. E aí sim, ele vai ser o multiplicador da informação e quem deve receber a informação para os demais. Sempre a gente informa para a família, a gente tem que ter a leitura, o retorno da leitura, ou seja, do entendimento da leitura da informação que você passou. Então, eu tenho a informação, vou comunicar àquele familiar, um interlocutor, que provavelmente é aquele que está na aceitação, e aí eu comunico a informação para ele
passa, aí eu pergunto, o senhor entendeu como é que é? O que é que o senhor poderia me explicar um pouco como é que funciona, como é que eu tô, o que é que do seu entendimento agora? E aí ele me dá o que eu chamo de read back, a leitura de volta para mim. E aí ele, quando retorna essa leitura, eu consigo saber se ele realmente vai passar de forma adequada a informação para os demais. Alguns familiares a gente tem um cenário também que tem alguns familiares que estão distantes de idosos, aquele filho que foi morar fora e que tem a imagem do pai ou da mãe naquela época que eles saíram. E que não tem uma frequência grande de vir visitá-lo, né, ou de vir visitá-los, e aí ele tem aquela imagem. Quando chega, que vê a situação atual, tenta fazer de todas as maneiras, de forma tal que eles não aceitam de imediato e entra na negação ou na raiva. E aí, o que é que acontece? Esses familiares a gente tenta trazer de volta um entendimento, e normalmente é aquele filho cuidador que vive o dia a dia, quem é a peça, assim, a pessoa-chave que vai resolver todos os problemas ali, levar para todos os familiares. Então, eu já tive, por exemplo, uma mãe recentemente que estava na barganha. Então, toda vez que ela ia visitar o filho, lógico, a gente tem que estar, tem que ter a empatia de estar na situação que ela está, imaginar, se colocar no lugar dela e respeitar todo o processo de dor, mas ao mesmo tempo, como profissional de saúde, eu tenho que entender que ela está barganhando aquilo comigo. Então ela chegava e fazia, olha, meu filho, o cachorro gosta dele, meus filhos dele gostam, ele tem 3 filhos, ele tem uma relação muito boa com a esposa nem visita, entendeu? Então, dessa forma, é como se ela estivesse vendendo uma imagem, a negociação, né? Ela está tentando vender uma imagem para a gente de que o filho dela tem a obrigação tem que ficar porque ele é uma pessoa boa e tal. E é o olhar da mãe, a gente tem que respeitar esse estágio dela. É verdade. Até que ela... Então, basicamente, como é que a gente reconhece a barganha? Eu tento falar com ela, ela não, assim, ela nem deixa eu falar. Então a gente vai dar informação, ela meu filho é ótimo, não sei o que, tal. Aí ela diz, olha, ele tá grávida, não, é meu filho. Ela não deixa você completar a situação. Então a barganha é complicado também. A raiva, a gente vê isso no dia a dia. Então, quando uma pessoa tem a sensação do luto, ele pode transferir aquela situação para outrem, né? E dessa forma, ele vai, normalmente, sobra para o profissional de saúde. Né? Então, todos nós temos dias bons e dias ruins. Mas a gente tem que entender que aquela pessoa que está ali está num dia pior do que a gente sempre. É verdade. Né? Porque está ali numa situação de dor, de sofrimento, doente querido, e a linguagem que a gente utiliza dentro daquela situação pode ferir mesmo sem querer. É verdade. Né? E aí vem aquela situação de raiva e tentar passar aquilo para um profissional de saúde. É muito comum a gente ver esse lado da revolta, né? Quando você traz essa fala, tanto da barganha quanto da revolta, é muito comum a gente vê muito isso. Um idoso que era em casa, que fazia suas atividades e que agora tem um comprometimento, passa uma temporada na UTI, quando ele sai com outros comprometimentos que volta para casa, a gente percebe muitas vezes na linguagem da família essa não recepção positiva com a equipe. Dá uma certa rejeição, uma exigência mais acentuada, e a gente percebe que dentro disso aí é uma dor, né? Porque até então meu pai era aquele cara que sentava na mesa, que fazia as refeições junto comigo, e que agora meu pai se alimenta por uma sonda nasal ou por uma GTT, e isso a família muitas vezes não elaborou muito bem essa situação que o seu ente querido envelheceu e que teve uns comprometimentos que geraram toda essa situação. Então, o que é que eu consigo fazer essa leitura de tudo aquilo que você está me trazendo? É que nós ainda não estamos preparados, na verdade, né, para falar, não estamos preparados muitas vezes para implantar e nem tampouco estamos muito preparados para vivenciarmos cuidados paliativos, porque ainda falta muita informação. Falta muita informação para a população, e isso é excelente, esse trabalho que vocês estão fazendo dentro desse cenário.
E o cuidado paliativo, realmente, as pessoas têm que se envolver mais com isso. Até para visitar alguém. Isso. Né? A conversa na visita, que ele faz uma visita domiciliar, uma visita numa UTI, tem que ter o cuidado, o carinho com aquilo ali, com a situação que está envolvida. A gente tem um tripé, né, de atendimento. Você tem um profissional de saúde, que a gente fala médico, qualquer um, né, profissional de saúde, familiares, e o centro, que é o paciente, né? Alguns médicos têm aquela condição de que a gente tem uma dificuldade, a gente não é treinado para paliar, a gente é treinado para curar, tentar o máximo possível para salvar aquela vida. A gente tenta, a gente se esforça, se engaja, se envolve, cria empatia para poder salvar aquela pessoa, né? E ver todo mundo feliz, que é uma alegria, eu acho que para nós que trabalhamos dentro da medicina intensiva, dentro do cuidado intensivo, que eu acho melhor ser chamado do que terapia intensiva, cuidar, né? O cuidado intensivo. Então, dentro das unidades de cuidado intensivo, a gente tem a situação que envolve esses três profissionais, esse tripé, e aí o profissional ele precisa estar preparado emocionalmente, porque a gente tem duas situações, uma coisa que a gente chama de soft skill e outra que é o hard skill. Então, durante o treinamento da universidade, né, ou o treinamento do ensino básico, médio, para algumas situações, você é treinado mais para hard skill, ou seja, para as habilidades manuais que você precisa. Mas você não é treinado pelo soft skill. Trabalhar sua mente para ter liderança, para ter cuidados, para saber cuidar. E aí a gente é muito cuidado para a parte de tratar e pouco de cuidar. Né? Isso está modificando? Sim, mas precisa ter uma ênfase maior dentro dos serviços universitários, das faculdades, da formação do profissional de saúde para essa situação. Porque o que é que acontece? Se depara com essa situação e não tem a formação dele. E quando isso acontece, ele se choca. Né? Ele se choca e aí transfere, às vezes, isso para os familiares. E para fazer cuidado paliativo nesse cenário é muito difícil. Você se choca ali, você está recém-formado, não tem experiência e se choca junto com a família. E é isso que a gente vê no dia a dia. Recém-formado, pouco tempo de formação, se chocando com os familiares. E você tem que ser parceiro, você tem que ir lá engajado, envolvido naquela situação. A gente sabe das dificuldades, das limitações, mas a gente tem que mitigar todo esse processo para poder cuidar do paciente e dos familiares. O olhar para a família faz muito sentido hoje. Já é impossível você cuidar de um paciente se você não tem empatia, nem também você não consegue acolher essa família. Porque, na verdade, o paciente está adoecido, mas a família também está adoecida. E se você, como profissional, não tem esse olhar, esse cuidado também, fica muito difícil o seu processo de cuidar. Isso passa pela confiança, né? Para você ter confiança, você precisa... confiança gera confiança. Então, você tem que passar confiar. Confiar significa fiar alguém, né? Ser fiado, né? Confiar, fiança, né? Passar uma confiança. Você está afiançando aquela pessoa. Você está confiando nela, você está afiançando ela. E quando você passa a confiança, você tem que ter competência. A confiança, você tem que ter a competência para falar daquilo de forma correta, né? Você tem que ter o caráter, né? Você tem a coerência do que você faz, do que você diz é o que você pratica realmente, né? Isso tudo tem que ser a característica do profissional de saúde, passar essa confiança. Para fazer, por quê? Porque eu vou ter uma decisão de cuidados paliativos que são conflitantes. Por exemplo, eu vou te dizer que um menor de 5 anos tinha um tumor na cabeça. E esse tumor na cabeça, ele foi para o neurocirurgião. No neurocirurgião que ele foi, o conhecimento, a competência dele era de impossibilidade de cirurgia para aquele tumor. Então a família ficou triste. E aí ela procurou outro neurocirurgião, né?
quando o outro neurocirurgião atendeu a criança, ele disse, olha, a gente tem como operar, fazer essa situação e tentar tirar o tumor, ou a gente vai usando essa medicação, porque existe ou esse tratamento, porque existe um tratamento sendo estudado para essa situação, que provavelmente em 3, 5 anos a gente consiga saber se ele tem. Qual é a esperança que a família vai ter? Uhum. Então, a competência é uma gestão difícil também. É verdade. Porque é uma criança que você chega, olha, meu filho, um diz, olha, não tem possibilidade. Aí o outro diz, não tem possibilidade, mas estão pesquisando esse tratamento, que eu acredito na fisiologia, tal, e com 3 a 5 anos estará sendo utilizado. E aí a criança poderá ter uma chance. Então a esperança de uma pessoa, para você tirar a esperança de uma pessoa, é muito difícil. Eu acho que é impossível, né? Fé e esperança, como diz, o contrário do medo não é a coragem, é a fé. E a fé, ela está vinculada em quem? Na esperança de uma pessoa. Então, enquanto se espera, né, a própria palavra, eu sou cristão, então a própria fé, ela diz, olha, a esperança do que você não vê. Mais do que você crê. Mais do que você crê. Então, isso é o contrário do medo. Uhum. E o que é que a pessoa tem na hora de estar em luto? Totalmente medo. Medo de perder aquilo que você tem mais precioso, que é a sua vida. É verdade. Nesse contexto, é muito difícil você chegar na paliação e tirar a esperança daquela pessoa. Tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes a gente leva rasteira. Eu acabei de receber uma rasteira, certo? Eu falei sobre cuidados paliativos, estou falando no dia a dia mesmo. Falei de cuidados paliativos de uma paciente, chegamos a um consenso todos, e a gente tirou todas ela ficou só usando o analgésico opioide para aquela situação e o suporte mínimo de estudo, mínimo. Quer dizer, era uma paciente que com suporte mínimo, o que é que se esperava? Que ela fosse a óbito na sequência, com algum tempo. E essa senhora, depois de 15 dias, voltou estava melhorando. Sem o médico, ninguém está mexendo. E ela só melhorando. Aí a família olhou para mim e disse, fazer o quê? Se o de cima não quer, é a gente que tem que ajudar. E aí a gente voltou com todo o cuidado dela. E até essa fala que você traz, assim, né, quando a família ela faz esse entendimento de não, é porque meu parente está em cuidados paliativos, a primeira coisa que as famílias elas geram na mente quando elas não têm conhecimento é que, pronto, então o médico disse que minha mãe está em cuidados paliativos. Então é questão de tempo, ela vai morrer. E não é bem isso. Não é bem assim, né? Não é bem assim, né? Nenhum profissional pode afirmar morte, nem vida. Nem né? vida. Mas, assim, o cuidado paliativo, essa minha vontade de disseminar mais e mais é que eu queria que as pessoas entendessem, tanto os profissionais quanto as famílias, que quando eu cito que ele está em cuidados paliativos, eu não estou citando que tem um tempo determinado para morrer. Eu estou citando que eu vou cuidar de dores que a gente normalmente não olha. Né? Quando a gente traz um paciente, você traz um paciente para a UTI, como eu trouxe a fala, né? A gente sabe que não é só a dimensão física que ele está apresentando, não são os parâmetros que ele está apresentando mal. Ele traz outras dores, né? Que é um sofrimento que está ali na família, mas que está na própria vida dele. Quantas vezes a gente vê pessoas hoje jovens, né, de 50 anos, de 40 anos, que entram em cuidados paliativos, não porque vai morrer, mas entram em cuidados paliativos porque até então a medicina tem o seu limite, mas a gente, assim, enquanto profissional, a gente está ali para colaborar com as dores que ele ali apresenta. Era uma pessoa que trabalhava todos os dias e que agora ele precisa fazer hemodiálise 3 vezes na semana e que não leva mais o filho para a escola, porque no horário que ele levava o filho para a escola é o horário que ele precisa estar na clínica fazendo hemodiálise. Então, que dor são essas que esse paciente apresenta? Então, assim, o grande interesse de disseminar, né, e hoje que a gente já está regulamentado quanto lei, é trazer essas informações aplicáveis.
E eu acho que você, como profissional intensivista, eu acho que você busca esse caminho também. Sim. Algumas situações, duas situações diferentes e iguais ao mesmo tempo. Uma jovem que tinha esclerose lateral amiotrófica e uma outra jovem com a mesma situação. A primeira jovem, todas duas com autonomia. A primeira jovem era médica, né? Então ela disse, olha, se eu chegar a ficar em tubo, tal, não sei o que, não pode me deixar partir e tal. E aí chegou o momento de ficar no tubo, tal, traqueostomia. Quando ela abriu os olhos depois da traqueostomia, ela disse, não me deixe morrer. Ah, mudou, né? Muda a característica. Então, o que é que aconteceu? Ela tinha as crianças e as crianças se tornaram adolescentes, mesmo ela no tubo. Uhum. Isso foi importante tanto para as crianças que se tornaram adolescentes, como para ela que viu as crianças crescerem. Uma outra situação semelhante, quase igual, chegou na hora na primeira intubação, tal, ela saiu, foi para a traqueostomia e a vida que ela levou, ela não suportou e realmente no regresso que ela teve à UTI, ela pediu cuidados paliativos plenos, porque realmente ela, por outro lado, ela tinha muitas disfunções, mas pela autonomia dela, ela disse que não queria, o esposo aceitou e aí ela faleceu. Nesse caso, são dois casos que ambas passaram situações complexas de infecções, e eu estou resumindo aqui, mas ambas passaram dificuldades, mas cada um tem um olhar diferente. Enquanto tiver autonomia, precisa conversar sobre cuidados paliativos com aquela pessoa. Um outro cenário, tive um senhor que a gente lutou por ele 4 meses, ele saiu de alta, mas saiu cadeirante, perdeu a massa muscular, saiu cadeirante, e ele era uma pessoa bem ativa, muito abastado dentro daqui de Campinas. Ele saiu de cadeira de roda e um ano depois ele voltou à UTI com descompensação renal, tudo. E aí quando ele foi entubado, tal, e aí a família chegou, doutor, o senhor lembra dele? Eu disse, lembro sim e tal. Ele disse que quando voltasse não queria que fizesse mais nada, porque essa não é a vida que ele quer. E aí a gente respeita sempre a autonomia, decisão, né? A decisão. A questão dos cuidados paliativos precisa ser bem conversada, mas tem situações onde você desiste, né? Você chega lá e diz, estou vendo meu filho crescendo, você pode ver, e aí lá na frente ela passou 10, 15 anos, ela chegou a quase 40 anos de idade com a qualidade de vida razoável, difícil, mas viu os filhos crescendo, isso foi muito importante para ela. A importância de você fazer suas diretivas antecipadas de vontade, né? Isso, exatamente. Porque na hora que você faz suas diretivas, você hoje realmente pensa algumas coisas a respeito de como você gostaria de ser cuidado. Mas às vezes você passa uma temporada internada ou na UTI e essas ideias que você tinha, às vezes consegue se mudar, né? Mas é importante que sejam expressadas, né? Porque muitas vezes a gente é surpreendido também. Até então o paciente falava como gostaria. Eu trago sempre a memória do meu pai. Meu pai sempre disse para mim que, apesar dele não ter muito conhecimento do que seria cuidados paliativos, eu ainda era iniciante no curso, mas meu pai sempre deixou bem claro para mim que quando ele tivesse se complicando, ele não gostaria de ficar esse tempo na UTI, ele gostaria de morrer em casa. E você, como profissional de saúde, garantir isso para um familiar seu é um pouquinho complicado, né? Porque meu pai morava no interior e eu imaginava assim, como é que eu vou garantir a meu pai que eu não vou levar ele para Campinas na hora que a coisa apertar? Porque eu tenho um hospital muito básico e se meu pai era cardíaco, estava com maiores comprometimentos, inclusive você foi uma pessoa que acompanhou ele na UTI, e como é que eu vou fazer isso? Mas meu pai tinha tanta consciência da morte, no sentido de dizer assim, eu quero morrer na minha casa, que ele, mentalmente, ele se preparou para isso. Quando chegou, né, no período que estava para ele ir, ele preparou-se mentalmente, ele disse, eu não quero ir. Quando eu disse para ele, pai, eu preciso levar você para Campinas, porque a gente precisa passar por uma avaliação. Ele imediatamente disse, não, eu quero morrer na minha casa. E aí eu tive que respeitar essa solicitação dele. Saí do cenário como enfermeira, como uma profissional de saúde, e entrei no cenário de filha, respeitei ali aquela decisão.
Mas para isso você tem que ter muita segurança, né, daquilo que você está construindo junto à sua família. E aí é quando os profissionais também estão na beira dos leitos, nos domicílios, né, que a gente escuta, né, eles dizem, olha, ele tem pedido que não faça grandes investimentos, mas ele tem que falar disso para a família, né? E a família às vezes não aceita. Negação. Nega mesmo. Não, tem muito que ser feito ainda pelo meu pai. E por incrível que pareça, muitas vezes essa família é profissional da saúde. E eles são aqui de Campina mesmo ou era de fora? Quem? Os outros que você está dizendo que queriam investir? Não, daqui de Campina. Né? Daqui de Campina. E, assim, os filhos, eles querem investir até o último recurso. Assim, tipo assim, minha mãe tem 94 anos e ela apresentou uma insuficiência cardíaca e eu quero fazer o stent. Eu quero fazer os maiores investimentos que tiver, eu não aceito. E muitas vezes aquele idoso, ele está consciente e ele diz, meu filho, eu não quero fazer mais nada. Então, a família às vezes não consegue respeitar essa autonomia, essa decisão dos pacientes. Eu acho que você deve, muitas vezes, presenciar esses conflitos que a gente chama, né, esses conflitos familiares, em que, muitas vezes, o paciente não quer, alguns filhos não querem, outros querem tudo. É o dia a dia. Não é isso? É o dia a dia. O paciente que tem, o familiar que está, é difícil você, como a gente disse, você aceitou, então a gente, por exemplo, tem que conversar com você. Uhum. E os outros ficariam recebendo sua informação, até que eles começam a aceitar e a gente traz para perto, né? Vai trazendo, vai acolhendo, não que a gente não fale em conjunto, uhum. mas aquele que aceita mais, a gente... linguagem não violenta, tem uma série de coisas que você tem que... Eu acho que o principal é você, como é que você queria que... Queria ser cuidado. É o que eu digo. A empatia é fundamental. Você tem como é que... se fosse eu que estivesse ali, como é que eu queria? E você vai aprender dessa forma. A olhar e dizer, olha, se eu tivesse deitado ali, como é que eu faria? Eu estou deitado aqui na cama, no meu repouso médico, e um paciente me chama porque está com dor, que ele já estava não sei quantas horas e tal. Aí você levanta de madrugada e diz, poxa, mas como é que se fosse eu no lugar dele? Aí você vai. Aí você muda, né? Você muda na hora. Você diz, se fosse eu no lugar dele, como é que eu teria? Então vai lá, olha e checa, e vê tudo direitinho. Às vezes, só em você checar tudo, você dá segurança aos familiares, diz, tá tudo bem ou não tá, realmente precisava vir. Né? Como ontem eu estava no repouso, e aí, olha, o paciente aqui teve uma parada, a gente dispara, estou com o joelho aqui doendo, porque na hora que eu corri, deu um jeitinho, a idade vai chegando, a gente vai parecendo, como diz o Matuto, munganga, né? Vai aparecendo, aí quando eu fui, essa paciente tem 94 anos. Com demência, a camada 10. Eu tinha tudo para, assim, dizer, não vou fazer. Mas sou eu que decido? Não. Né? 10 minutos depois... E isso fica claro para a família, se caso acontecesse, eles queriam que fizesse esses investimentos? Pronto, aí, como eu não tinha conversado ainda com os familiares sobre essa questão do investimento, aí a gente investe. Não tem sentido, né? O paciente, eu sempre digo, o paciente é meu, eu só sou o servo, né? Mas o familiar é quem vai decidir. Avaliação é uma coisa conjunta, pelo menos eu faço de uma forma conjunta, é uma negociação, é uma barganha, né? Naquele momento eu disse, olha, vamos limitar, não vamos. Então, com 10 minutos essa paciente ela voltou totalmente estável, uma coisa bem incomum dentro de uma UTI. A gente voltou depois de 4 choques, 10 minutos de reanimação, ela voltou e ficou bem. E aí eu chamei os familiares, aí disse, olha, vocês vão querer que eu reanime se ocorrer novamente? Aí elas ficaram, não, sim, não, tal, disse, olha, 10 minutos, pode ter sequela neurológica. Eu expliquei várias situações, mas ela está estável, tal, mas se ocorrer, vocês querem que a gente reanime? Porque é uma paciente de 94 anos, que tem um quadro de demência avançada, já há 10 anos. Então, nesse sentido aí, o que é que vocês acham?
Aí elas não responderam. Mas eu vi que já tinha um entendimento. O que é que eu sugiro toda vez nessa situação? Uma situação que eu aprendi, né? É que nesse momento desse intervalo, um intervalo, é uma hora que da fase da existência da pessoa, onde ela tem a hora máxima, onde ela pode chegar, os familiares podem chegar ali e chegar no ouvido dela e dizer: mãe, me perdoa, mãe, eu te agradeço, mãe, eu estou orando por você, né? E fazer o que faria no velório ali. E o que é que acontece nesse momento? É uma hora, aí doutor, ela escuta, eu disse: não sei, mas se ela escutar, ela vai ficar feliz, e se ela não escutar, eu acho que de alguma maneira ela pode saber, e se ela não escutar, você só perdeu saliva, até pro seu coração vai ser bom. E aí é o chororô, né? Porque realmente impacta muito, e essa despedida, eu digo: mas preste atenção que vocês têm uma hora de ouro, né? Que nem todo mundo tem. Eu não tive com meu pai, né? Meu pai tinha um grau de demência, a gente tinha já optado por cuidados paliativos, todos os familiares. Ele pegou Covid, quando eu fui pegar de alta, ele tinha broncoaspirado, e aí terminou, a gente foi para outro hospital, foi bem cuidado também lá no outro hospital, evoluiu sentando e falando com o povo. Eu disse: ele nunca fez isso. Sentava, olhava e falava. E entendia: o senhor está entendendo? Eu disse: deixa de mentira. Aí eu disse: peraí, doutor, vamos gravar, e mandaram. Porque a gente não podia entrar no Covid, né? E aí eu já tinha tido Covid, e fui internado na UTI também, não podia entrar novamente, me arriscar. E aí, no dia que ele estava de alta, eu tinha marcado a minha viagem, e eles disseram: ó, tá de alta. Eu disse: caramba, era meu aniversário, eu tinha ido para Porto de Galinha no dia 1º de novembro, às 7 da manhã, eu fui comunicado que ele tinha falecido. E o enterro do Covid eu estava em Porto de Galinha, o meu outro irmão na cidade dele, e meu irmão, o outro em Campina, aqui. E o que é que aconteceu? O enterro do Covid era 15 minutos. Então, foi os 15 minutos mais dolorosos, assim, que eu me lembro dessa parte. Tiraram ele do caixão, enterrado, tchau. Então, eu não desejo isso a ninguém, né? Então, quando a gente passa assim, eu disse: olha, você não... A gente tem um olhar por uma experiência pessoal de dizer: olha, você está na melhor hora da sua vida, você está na hora que eu não tive. Que eu não tive. A oportunidade que você não teve. De chegar no ouvido dele e dizer: me perdoa, né? Agradeço. Eu oro pelo senhor, né? Minha irmã mais velha também, a gente optou por não levar, já teve um câncer de mama e metástase para o crânio, e a gente optou por não levar e fez o tempo. Aí a gente teve esse tempo. E aí, os dois lados da mulher, teve tempo de dizer a ela, e ao mesmo tempo não teve de dizer a ele. Pai, né? Eu fui agraciada, né? Quando meu pai decidiu não vir para Campina Grande para o hospital, eu tive o domingo, eu acho que eu posso dizer assim, um domingo feliz, e ao mesmo tempo era um domingo triste. Eu dizer que chovia naquele dia, mas era um momento que eu tive para dizer algumas coisas a meu pai, que eu nunca tive problema em dizer aquilo que eu sentia, né? Eu lembro que meu pai, ele gostava muito de música brega, e gostava que ele tinha um programa lá em Areia, e eu fiz naquela tarde ali na UTI, algumas das vezes que ele ficou, eu promovi para ele, dentro da UTI, uma tarde de brega, né? Eu fiz um programa com ele de rádio. Lá em Areia? Não, aqui na UTI, na Santa Clara mesmo. E aí ele ficou muito feliz, porque aquele domingo entediado de 24 horas dentro daquele quarto se tornou um domingo mais leve, porque eu proporcionei para ele aquilo. É o que eu sempre digo para os meus pacientes, para os meus colaboradores. Eu digo: faça com o seu paciente o que você faria por sua mãe, por seu pai, por seu filho. Porque se você coloca essa medida de amor, você vai saber que nunca nada é demais. Não, porque eu só faço tecnicamente a troca da fralda, as mudanças de decúbito, instala a dieta. Não é sobre isso. A gente tem que ir além disso.
Porque aquela pessoa é o amor de alguém, mas naquele momento essa pessoa é minha, é o meu amor. Então, a necessidade de você também ter esse olhar mais carinhoso, mais cuidadoso, né? E isso passa dentro dos princípios do cuidado paliativo. Tem que aprender mais a amar, né? O cuidado paliativo, na verdade, se você gosta dessa fase final da vida, o UTI passa muito por isso, né? E paliação mais ainda, tem que ter amor, porque senão você não faz nada. Não consegue fazer nada, não. E nessa oportunidade eu queria saber, doutor Valdemino, quais seriam os conselhos que você daria para colaboradores que estão acompanhando hoje, né, os pacientes nas UTIs? O que que você poderia dizer para eles, assim, quanto formação, conselho de um médico que está ali, que vê esse cuidado? O que você acha que poderia melhorar, como também poderia implantar? O que você vê? Como é que você vê hoje? Bem, o profissional de saúde hoje, ele tem situações difíceis em casa. Eu acredito que, né, questão salarial de alguns, né, não são todos que a gente não, apesar de tudo, a gente é um taxímetro ligado direto, né? É verdade. Então, tem um estresse muito grande em cima disso, da carga de trabalho muito alta para a maioria dos profissionais, para poder ter uma vida mais ou menos. E isso, às vezes, é levado para dentro do cenário de saúde, né? E aí, essa situação deixe isso em casa, né? Tente deixar em casa, porque não é só o salário, né, que faz com que você seja um profissional, mas à medida que você planta outras coisas, você vai colher. E a gente planta e colhe. Se você planta e vai para um trabalho levando a sua raiva, o seu estresse para ali, não é fácil, continuo dizendo, não é fácil, mas se você planta o estresse, mais na frente vai colher pessoas estressadas. Dentro do profissional de saúde, eu digo que quatro características são das características para uma bom atendimento. Eu acho que 4 são fundamentais. Eu chamo de 4 E's. O primeiro é ter empatia. Acabou de falar que se coloque como se fosse sua mãe. Eu disse, se fosse você mesmo lá, né, uma pessoa muito querida sua, precisasse de você naquele momento, o que é que você faria? Então, isso a gente chama isso, a empatia, o principal. A educação. E aí, parte do caráter da pessoa, da evolução do que foi dado a ela durante a sua formação, que é uma base que você não consegue mexer muito. Então, a gente tenta, dentro dos recursos da área de saúde, mexer na parte do treinamento. Mas o caráter, esse é mais difícil. Então, mudar o caráter, aprimorar o caráter, ter resiliência do caráter, isso é um aprendizado que tem que ser feito durante o curso, durante todo o sucesso profissional daquela pessoa. Então, empatia, educação. Educação vem de berço, né? Engajamento. Realmente você tem engajamento naquela situação em que o paciente está passando e os familiares. Né? E o último é envolvimento. Então, estar engajado no problema é tentar solucionar, dar soluções mais personalizadas àquele paciente. Cada paciente é um ser humano, é um mundo. Nós somos 7 bilhões de pessoas, cada um diferente da outra. Né? Em que variação você encontraria tanta perfeição? E cada um da gente é uma máquina é o mundo, porque o mundo está dentro do seu cérebro, não está no externo, é o que você pensa. Então, dentro desses 7 bilhões de pessoas, cada um é diferente. Até gêmeos são diferentes. É verdade. Né? Então, participar dentro desse envolvimento com engajamento, envolvimento com os familiares, não sinta a dor, mas imagine. Porque, às vezes, você se engaja de uma forma que sente a dor.
E aí você começa a se deteriorar como pessoa, porque você se envolve, mas não deve trazer para si. A doença está lá, mas não deve ser parte, não deve lhe ofender. Né? E sim, é como se você tentasse tirar alguém da lama pulando dentro. Eu sei. E a gente não pula dentro da lama para tirar o outro, a gente puxa o outro da lama. É verdade. Então a ideia é que o profissional de saúde puxe o paciente para a saúde e não ele vá junto com o paciente para a doença. Né? E aí eu pergunto assim, Valdevino, mais uns anos à frente, o que é que espera de cuidados paliativos? Eu espero que a gente aprenda muito ainda. E parte do princípio do amor, né? Amor pelo trabalho, amor pelos pacientes, né? Tem pessoas que você termina que só se tornam depois amigos, né? Eu tenho muito idoso amigo. Tem um colega também que os idosinhos são apaixonados por ele, eu acho isso jóia. Então significa que aquela pessoa... Tem dois extremos da vida que veem nos seus olhos se você é uma pessoa boa. Um é a criança e o outro é o idoso. Eles conseguem ver dentro dos seus olhos se você é uma pessoa boa ou não. Que bom, né? Na saber verdade, disso. O idoso ele tem essa característica. Ele olha para a pessoa e ele gosta assim de cara. Ou então ele diz, olha, não gosta. Então você às vezes começa a falar e diz, você tem razão, né? E a criança, se você apega a ela assim, se ela não gostar de você, ela já... Talvez você até seja uma pessoa boa, mas eles olham muito o jeito da pessoa, né? Então, assim, esses extremos da vida, eles têm uma habilidade enorme de identificar se a pessoa está envolvida, está engajada ou não. A linguagem corporal fala muito, né? Vai conversar sobre o cuidado paliativo de mão cruzada, assim, braço. Olha, seu paciente é um paciente que não tem mais chance, né? Né? Não existe essa fala, né? Não existe nem a posição, né? A não ser que você esteja com frio, aí você precisa hoje estar com um nível de ignorância muito grande no conhecimento para chegar para alguém e dizer que não tem mais o que se fazer, né? Mas até a linguagem corporal transmite também. Isso, né? Você está ali, vai que você não está num bom dia, ou mesmo assim, você não tem uma característica boa de passar informações, e aí você vai dar uma notícia de cuidados paliativos, ou uma proposta, na verdade não é uma proposta de cuidados paliativos, e você fala com uma família de braços cruzados, sem estar nem frio, né? E com o semblante um pouco fechado, aí a pessoa diz logo, aquele médico é tão frio, né? Aí, ou aquele profissional é tão frio, a postura para frente, da mão para frente aqui em respeito ao familiar, mão para trás. Outra postura que eu não acho interessante é você colocar as suas mãos nos bolsos. Mão no bolso reflete muito timidez, né? Mas também reflete que você pode estar escondendo alguma coisa, né? Então, tem muita característica, a linguagem, a face, né? A face relaxada, o olhar nos olhos, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de falar. Eu tenho muita facilidade de comunicar com meus pacientes olhando nos olhos. Para mim, eu acho que é onde eu busco. Isso é altamente encontrar importante. O caminho daquele cuidado para ele. É chamada escuta ativa, né? Você está ali, você está mostrando que está interessado. E até o fato de você se inclinar para frente, né? Isso é uma estratégia interessante. Lógico que com sinceridade, né? Tudo isso com sinceridade, com coerência, montagem, né? Com congruência, né? Então você se inclina e mostra que a escuta está procurando entender o que ele está falando. Isso é muito importante. Eu tenho dificuldade de ver porque eu tinha estrabismo quando era criança e eu não conseguia porque bullying, né? E se eu olhasse, eu ficava com vergonha. Eu ficava zarolho. E aí, essa situação, com o decorrer da vida, eu luto muito, mas é difícil. E aí, quando a gente não olha, aí o pessoal faz... Acha que você não está falando a verdade, né? Ele é muito chato. Esse médico é muito... Ele não olha na pessoa. Aí eu estou tentando ver se eu melhoro nisso também. Né? Mas vai assim, ninguém é perfeito. Né? A gente busca... melhorar, mas para chegar à perfeição é difícil. Valdevino, o caminho do cuidado tem muita coisa ainda para
Gostaria de outro momento com você para trazer mais informações, mas assim, está chegando nosso tempo e eu quero muito, muito agradecer todo o conhecimento que você derramou aqui, né, no nosso podcast. É muito rico. Você é eu sempre tive muita admiração pelo profissional que você é, pelo cuidado e o zelo que você tem. Eu sei o que é você numa UTI. Eu já tive grandes oportunidades de não trabalhei diretamente com você, mas meus olhos acompanham o cuidado que você tem com aqueles pacientes, né? Com a sua história, na verdade. Então, assim, o caminho do cuidado, ele tem uma gratidão hoje, por você estar trazendo para a gente esse derramamento de conhecimento, de experiências, né? É abrir também o seu coração, né? Quando você traz essas falas, falar também quem é Valdevino. Tentar cuidado para não chorar também. Né? Eu sou meio chorão aí. Eu que agradeço. Você é humano, meu filho. Eu que agradeço pelo convite. É bom, você é uma pessoa extraordinária. Digo, as suas palavras são minhas palavras também. A gente se olha, né, no dia a dia, à distância, mas se vê, né, e estuda junto, mas a gente se vê bastante. No curso da história, a pessoa tem uma linha, né, reta, e a gente sabe que isso é importante. Com quem mais a gente aprende é com que a gente seja servo, né? A gente tem que ser servo com quem foi mais servo no nosso mundo, né? O nosso maior modelo. O nosso maior modelo. E aí, quando você veste a camisa dele, né? Aí fica fácil. Fica fácil cuidar, né? Fica fácil cuidar. Meu amigo, muito bom ter esse momento com você. Uma alegria, um prazer, um presente para nós. Vou chorar aqui, viu? Eu que agradeço, pessoal. E aí? Foi bom de escutar? Na verdade, se deixasse aqui rolar.